você falasse um pouquinho da sua ONG e por que você foi movido a realizar um trabalho desse tipo. Bom, acredito que todas as pessoas que têm potencial e têm uma forma de ajudar devem fazer isso. E no meu caso, eu utilizei todas as ferramentas que foram me disponibilizadas. Acredito que foi Deus que me presenteou com acesso a recursos, acesso a conhecimento, acesso a networking, né, conhecer pessoas. E desde muito cedo, desde criança, sempre me incomodei com pessoas que vivem nas calçadas da cidade de São Paulo. Nunca me conformei com a resposta que me era dada quando eu perguntava, né, por que as pessoas moram nas ruas de São Paulo. E as respostas eram sempre muito rasas, ou alguma coisa do tipo, ó, a pessoa está aí porque quer, ou o governo vai resolver, ou é assim mesmo. E eu resolvi, às madrugadas, ir conversar com essas pessoas e descobri que haviam histórias incríveis e pessoas maravilhosas. E dentro de um conceito que eu gosto muito de acreditar, de que não existe descarte, nem de coisas, nem de pessoas. A gente inventou esse conceito de lixo, né, de descartar coisas e pessoas como espécie. Na verdade, a natureza de Deus é perfeita, nada na natureza é descartado, é tudo nutriente. E quando eu ouvi aquelas histórias maravilhosas, eu tinha 13, 14, 15 anos, eu fiquei muito tentado em resolver esse problema. Não somente trazendo roupa, comida, enfim, alimento para essas pessoas que estão nas ruas, mas fazendo mais que isso, que é dar emprego, trazer possibilidade para essas pessoas realmente saírem daquela situação de vulnerabilidade. E comecei, no começo foi difícil, mas acabei levando até para dentro de casa algumas pessoas e meus pais ficaram um pouco assustados, mas depois eu percebi que tinha um jeito mais inteligente de fazer isso, que era justamente me unir com amigos, e a gente criou a ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Justamente faz isso. A gente tem o que a gente chama de Jornada da Autonomia, que são 5 etapas, que é a abordagem, justamente que é conversar com as pessoas nas ruas, aí o acolhimento, capacitação, o emprego e a moradia. Se a gente inverte essa lógica, se você dá moradia direto para uma pessoa que está na rua, muitas vezes ela não sabe administrar, acaba voltando para a rua, né? E essa pessoa não tem renda, não consegue sustentar. Se você dá emprego, mas não deu acolhimento, a pessoa às vezes não está capacitada para conseguir trabalhar. Então, por isso a Jornada da Autonomia se tornou algo muito importante na ARCA. E hoje já são mais de 20 mil pessoas atendidas, mais de 3 mil pessoas que saíram das ruas e estão com o seu emprego, estão com a sua autonomia desenvolvida. E tudo isso porque esse incômodo que eu escutei no meu coração, que muitas vezes nós escutamos e às vezes não ouvimos, né? Porque escutar e ouvir são coisas diferentes, né? Às vezes a gente ouve e não escuta, escuta e não ouve. Mas eu atendi esse chamado, que é essa dor que eu senti por essas pessoas, e transformei esse chamado, essa dor, em algo prático. Então, a ARCA se tornou algo muito importante na minha vida, além do empresariado, mas principalmente esse formato, essa forma, né, que a gente desenvolveu de conseguir, de fato, tirar as pessoas da situação da pobreza. Claro que quem sai da pobreza sai por conta própria. O que a gente dá são as ferramentas. Então, essa é a minha experiência com a ação social. Muita gente precisa da nossa mão estendida, né? Muitos precisam de nós, assim como nós precisamos de muitos também. Só que às vezes a situação da pessoa que nós desejamos ajudar é tão complexa e tão difícil, e parece que aquela pessoa está tão imersa numa teia da qual eu não serei capaz de tirá-la, que parece talvez que aquele esforço possa ser vão, assim, né? E a gente se sente, de repente, menos encorajada a estender a mão para aquela pessoa por não conseguir enxergar aquilo acontecendo, né? Trazendo isso de maneira realista. E a pergunta é, existe um cálculo para que a minha ajuda faça sentido? Algum cálculo relativamente ali objetivo que eu consiga fazer para que a minha ajuda faça sentido, que ela não seja vã? Eu acho que existe esse cálculo, e eu acho que o bonito de ver pessoas como a Cris, que eu conheço há muitos anos e que já me apoiou muito na ARCA também, de empresária, uma pessoa que conhece as ferramentas de gestão e trazer isso para dentro da filantropia, da caridade, né? Existe um conceito novo que é a filantropia eficaz. O que quer dizer isso? É você usar os seus talentos, aquilo que você é bom em fazer, né? A Cris, como empreendedora, como gestora, como investidora, sabe fazer muito bem isso para as empresas, para ela mesma, né, na carreira dela pessoal,
e ela trazendo isso para dentro do âmbito da caridade, você está fazendo isso com eficácia. Então, todos nós temos talentos, podemos nos dedicar para o outro. E no caso de pessoas que estão à nossa volta, no caso das pessoas em situação de rua, que a gente costuma dizer que moram nas ruas, cada uma dessas pessoas tem uma história, várias histórias, né? Eu nunca me esqueço do João, que foi o primeiro que eu tirei da rua. Ele dormia no posto de gasolina que já tinha sido dele, né? Ele era empresário, acabou indo pro alcoolismo, e eu testifiquei isso com os frentistas do posto de gasolina, que disseram, não, ele era nosso chefe, gente boa, a gente deixa ele dormir na troca de óleo. Então, depois de um tempo, essa pessoa se tornou um empreendedor de novo. A gente deu as ferramentas, ele construiu a saída dele da rua. O que eu fiz ali como jovem, na época bem jovenzinho, foi dar a oportunidade e olhar para essa pessoa. Mas eu não fui passar a mão na cabeça dele, eu cobrei. Falei, olha, você me disse que você já foi gestor, que você já teve posto, você ganhou recursos, você empregou pessoas. É isso que você vai fazer mesmo? Você vai ficar aí na rua? Né? Na época eu falava, você vai dormir aí com a orelha no asfalto? Não é bom, você merece um travesseiro, você sabe fazer, você sabe sair daí, né? E as coisas foram andando e eu fui vendo que todas as pessoas podem fazer alguma coisa. E é importante essa questão do cálculo, mas eu divido em camadas. Tem pessoas que podem fazer numa camada um pouco mais, vamos dizer assim, superficial, que é, por exemplo, apoiar alguém. Às vezes a pessoa não tem tempo, né? Tem gente que trabalha tanto, pega a condução e tal, e não importa a condição que você tenha, você pode apoiar quem faz. Tem gente que pode fazer mesmo. Como a Cris criou, né, a atividade dela, esse novo movimento que ela está criando nas comunidades, que é incrível. Como a Arca mesmo, que eu fui lá e fiz do zero, né? Montei o estatuto, enfim, e fizemos isso, mas existem essas camadas. E não importa como você faz, é importante calcular para ver se o seu impacto está equivalente ao seu talento, né? Jesus também contou a parábola dos talentos, né? Ele deixou os talentos, diferentes talentos para diferentes pessoas, e quando o mestre voltou, ele falou, pô, eu dei um para você, 3 para o outro, 5 para o outro, e um lá foi lá e enterrou. Ele falou, pô, você é um servo infiel. Pelo menos deveria ter deixado no banco para ter juros, pelo menos, né? Então, a gente aprende com isso, com Jesus Cristo, que todos nós temos a capacidade de fazer. Na camada que a gente se sentir. Mas não adianta dar desculpa e falar que não dá para fazer, né? Porque dá para fazer. Vou contar só aqui uma historinha interessante. Eu comecei a observar os terrenos baldios da cidade. E a gente começou a transformar terreno baldio da cidade, terreno vazio, em horta. E começamos a capacitar as pessoas que vivem nas ruas em agricultura urbana. Hoje a gente vende para supermercados, cesta de assinatura, aplicativos e salada pronta. E a gente começou a ver que, na verdade, a terra que Deus criou, o solo, né? Gênesis 2, né? Deu uma palestra recentemente sobre isso, fala que em Gênesis 2, quando Deus criou, né, tudo, ele falou assim, ó, eu criei a terra e eu criei agora o homem, né, Adão e Eva, e eu coloquei vocês no jardim aqui para quê? Para cuidar da terra e fazer plantações. Está escrito lá em Gênesis, entende? A gente começou a transformar terreno baldio na selva de pedra de São Paulo em produção de alimento. E quantas outras coisas a gente não pode fazer criativas se a gente tiver um olhar que Jesus teve, né? Porque depois que ele morreu, ele ainda ressuscitou, ainda tem essa, ele trouxe vida em abundância, né? João 10:10, né? Fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa abundância está em nós. Então a gente olha para a escassez, como a Cris fez, né? Foi lá, olhou na favela, na comunidade de escassez e falou, não, isso aqui pode ser um lugar de abundância. E a gente olhou para terrenos vazios e falou, isso aqui pode ser horta, pode produzir alimentos, as pessoas estão passando fome. Então o olhar, né, que você tem de acordo com os seus talentos, e de novo, muito importante que você falou, é importante a gente medir, porque, pô, tem tanto talento, Deus me deu tanta coisa, eu preciso compartilhar isso. E o Natal é um momento para a gente refletir também sobre isso. Cris, os